pupilinhos! Tudo bom com vocês? E bora lá, porque eu e Uniaselv nos reunimos e trouxemos um conteúdo para você. Querido pupilo, meu querido amorzinho, que tá aí desesperado com essa redação do Enseja, na verdade? Mas eu vou mostrar para você que é super tranquilo, você vai tirar de letra. Eu sei que você é um aluno dedicado, porque vocês vão lá nas minhas redes sociais, falam, professora, vou fazer um Enseja, professora, pelo amor de Deus, me ajuda, fala sobre a redação do Enseja. Então, eu e Uniaselv estamos aqui para trazer um conteúdo com uma mega qualidade, com tudo que você precisa para mandar muito bem na prova. Então bora lá, que na nossa primeira aula nós falaremos sobre a estrutura dessa redação. Professora, como que eu monto a minha redação? Qual que é o modelo? O que eu tenho que colocar nessa redação para que eu tire uma boa nota? Eu vou mostrar tudo para vocês, começando aqui pela estrutura. Vamos lá? Olha só, primeira coisa. Nós não temos tempo a perder, meu querido pupilo. Eu sei que você não tem tempo a perder. Então, o que eu posso te garantir? O que eu posso te garantir de cara? Que terminando essa aula, o que você vai aprender? Você vai aprender de forma técnica, porque a gente tem que lembrar que redação, gente, não é dom, redação é técnica. E eu estou aqui para ensinar essas técnicas para você, tudo bem? De forma técnica, a estrutura da redação do Enseja. O que tem que ter dentro da introdução? O que tem que ter dentro do desenvolvimento? O que tem que ter dentro da conclusão? Como que você tem que elaborar cada uma dessas partes? Eu vou mostrar hoje para você detalhadamente, tá bom? Olha lá, entender qual que é o tipo de redação que a banca pede. Eles pedem o quê? Eles pedem uma poesia? Eles pedem um texto expositivo? Eles pedem uma dissertação? Qual que é o tipo de texto? O que não pode faltar dentro desse tipo de texto que você elaborará no dia da prova, tudo bem? Aprender o que não pode faltar em cada parágrafo da sua redação. Vou sair da frente aqui para você dar o print, que eu sei que vocês gostam de dar o print. Eu vou mostrar para você o que tem que ter em cada parágrafo da sua redação do Enseja, para que você não deixe de colocar nenhum tópico que o corretor quer ler e tire uma excelente nota. Fixar quantos parágrafos sua redação deve ter e uma dica final com um macete matador, porque eu não tô aqui para brincadeira não, então você já senta o dedo nesse like. Já foi? Já? Então beleza, e já se inscreva nesse canal. Vamos lá. Primeira coisa. Quando você chega lá na sua redação, no dia da sua prova, eles pedem uma dissertação argumentativa. Aí você já olha para mim e fala, professor, eu vou ser honesto aqui. Eu vou trabalhar na honestidade para com a presença da senhora e eu vou falar para você. Eu vou falar aqui na sinceridade da honestidade. Como que eu vou fazer uma dissertação argumentativa se eu não sei nem o que é dissertar e eu não entendo nem essa parte do argumentativo, mas tá tudo bem. Vem aqui comigo, segura aqui na minha mão e vamos junto aqui. Vem aqui comigo, meu amor. Vamos lá. O que é dissertar? Vamos entender o nome dessa redação que você tem que colocar. Tudo bem? Dissertar, gente, nada mais é que falar sobre algo. Falar sobre algo. Como assim, professora, falar sobre algo? Eles não vão te dar um tema? Você vai falar sobre esse tema. Tudo bem? Só que aí, falar sobre algo de forma argumentativa, ou seja, você dará argumentos para convencer o seu leitor, para convencer a banca examinadora que o seu ponto de vista está correto. Tudo bem? Então, o que é uma dissertação argumentativa? É um texto em que você fala sobre um tema de forma argumentativa, ou seja, para convencer. Então, anote isso aí, tudo bem? Para convencer o seu leitor, você vai trabalhar com uma linguagem persuasiva. E ao longo das nossas aulas, não precisa nem ficar preocupado, porque ao longo das nossas aulas eu vou mostrar para você como trabalhar bem a sua linguagem argumentativa, como fazer bons argumentos para que a sua redação fique show de bola e valha ali a nota máxima, tudo bem? Tranquilo então até aqui? Primeiro ponto, eu vou falar sobre algo de uma maneira persuasiva, de uma maneira que venha a convencer o corretor do meu ponto de vista, tudo bem? Pode parecer difícil, mas não é não. Olha só, qual que é a estrutura? Então, como que você vai falar sobre esse tema de forma persuasiva? Eu trago aqui a estrutura prontinha para você. Você fará um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, tudo bem? Você pode fazer ali 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Então, no total, quantos parágrafos você vai colocar lá na sua redação? 4 parágrafos.
Um com a introdução, que você vai apresentar. Eu vou falar agora o que a gente tem que colocar dentro de cada parágrafo, tá? Então, um parágrafo com a introdução, que você apresenta o tema, o desenvolvimento no qual você dá os argumentos para convencer a sua banca, né? E a conclusão, que você dará ali um projeto de intervenção e o fechamento do seu texto. Combinado? Vamos olhar agora o que tem que ter em cada parte da sua redação. Olha aí na tela para você, introdução da redação. O que não pode faltar de jeito nenhum dentro do seu parágrafo introdutório? Gente, como o próprio nome já diz, na introdução você tem que introduzir o tema ao leitor. Você tem que partir do pressuposto que a banca, o corretor da sua redação, ele não sabe nada sobre aquele assunto. Então, quando você apresenta o texto para o leitor, você tem que deixar muito clara a sua temática. Você tem que deixar muito claro para ele sobre o que você falará no texto. Você tem que deixar claro se o seu texto é sobre saúde pública, se o seu texto é sobre desenvolvimento social, se o seu texto é sobre o papel da mulher no século XXI. Você tem que deixar muito claro dentro da introdução qual que é o tema da sua redação, tudo bem? Então, olha lá, na introdução você fará a apresentação da ideia principal ao leitor. Essa ideia principal, que é quando você traz, né, quando você traz ali o seu ponto de vista em relação ao tema, mostrando o tema para o leitor, nós chamamos, de forma técnica, de tese. É onde você apresenta a tese para o leitor, é onde você apresenta, né, o seu ponto de vista em relação ao tema. Isso tem que aparecer na introdução também, tá? Certo, num segundo momento, o que você vai fazer? Você vai chamar a atenção do leitor para o problema dentro do seu tema. Suponhamos que você caia lá um tema que fale sobre a questão da mobilidade urbana, né, nas grandes metrópoles. Então, nós temos um problema de mobilidade urbana nas grandes metrópoles. Então, você vai trazer isso. Então, qual que é o problema? É muito trânsito, muitos carros na rua, muitos caminhões, muitos ônibus, né? Não tem ali um transporte alternativo, não tem vias, por exemplo, para um transporte mais limpo, como bicicletas, não é verdade? Então, você pode começar a abordar esse problema. Então, você afirma que existe sim um problema de mobilidade urbana nas grandes metrópoles, que precisa ser solucionado, tudo bem? Então essa é a sua tese. É quando você apresenta o problema para o leitor e mostra o seu ponto de vista. Qual que é o seu ponto de vista? Você afirma em terceira pessoa, tá, gente? Nunca eu acho, é sempre acha-se, beleza? Você afirma ali na sua redação que existe um problema de mobilidade urbana que precisa ser sanado. Você colocará informações que serão desenvolvidas. Você colocará informações ali na introdução que poderão ser desenvolvidas. Suponhamos que caia um tema que trate sobre saúde pública no Brasil. Nossa, nós temos diversos problemas, infelizmente, na saúde pública, né? Então você vai colocar lá, faltam médicos, faltam leitos, faltam equipes especializadas, faltam medicamentos. Então você pode, por exemplo, na sua introdução, usar algumas técnicas de introdução que eu vou mostrar para vocês nas nossas próximas aulas, tudo bem? E aí, dentro dessa introdução, uma das técnicas de introdução é, por exemplo, enumerar problemas que existem dentro do tema. Eu falei aqui alguns problemas que nós temos na saúde pública, certo ou errado? Faltam médicos, faltam leitos, faltam medicamentos, equipes especializadas, não é verdade? Então, beleza, falei alguns problemas. Você pode usar essa informação que você colocou na introdução para, no desenvolvimento, argumentar sobre elas. Você precisa falar sobre todas no desenvolvimento? Claro que não. Você pode escolher uma ou duas para falar, tudo bem? Então você pode falar só sobre a falta de médicos ou sobre a falta de medicamentos, mas você pode falar dessa informação lá na introdução e usa isso no seu desenvolvimento para trazer argumentos para convencer, tudo bem? E aqui eu coloquei, escolha uma técnica de introdução. Nós temos diversas técnicas de introdução. Você vai escolher uma, né, que eu vou mostrar para vocês ao longo das nossas aulas e aquela que você se sente mais confortável em fazer. Então você não vai mais ter aquele problema de, eu não sei como começar minha redação. Sabe sim, porque eu tô ensinando. Tudo bem? Você não me desafie que você vai sair daqui tirando nota máxima. Olha lá, desenvolvimento da sua redação. O que você vai colocar, né? Você vai desenvolver argumentos para convencer o leitor. Vou dar uma dica aqui para você. O pessoal fala assim, professor, eu tenho que colocar uma notícia de jornal na minha redação, obrigatoriamente? Não,
né? Porque o pessoal fica com medo e fala assim, eu não sei colocar uma citação, eu não sei colocar um autor, eu não sei colocar, eu não vou lembrar, e se eu não lembrar um dado para colocar ali na minha argumentação, para deixar minha argumentação mais forte? O que eu posso fazer para deixar minha argumentação legal? Olha essa dica aqui, cite exemplos no seu desenvolvimento. Suponhamos que o tema trate sobre a questão dos desastres naturais, tudo bem? E aí você pode falar sobre a questão dos desastres naturais, enfim, você pode citar, nós temos lá o desastre que aconteceu em Mariana, né? Você pode citar isso como um exemplo de desastres naturais e as consequências que isso acabou gerando, tudo bem? Então, cite exemplos, pegue situações do cotidiano da sociedade, não um exemplo que aconteceu com você, tá? Um exemplo que todos tenham conhecimento, que aconteceu aí na sociedade, tudo bem? E aí você pode citar, certo? Convencer o leitor, este é o seu objetivo no desenvolvimento, na sua argumentação. Você dará argumentos para provar o seu ponto de vista, para convencer o leitor, entendeu? Dando o quê? Por exemplo, citando exemplos que justifiquem o seu ponto, que justifiquem a sua argumentação. Tudo bem, gente? É esse o seu objetivo dentro do desenvolvimento. E na conclusão? O que eu tenho que fazer na conclusão da minha redação, professor? Eu entendi o que eu faço na introdução, eu entendi o que eu faço no desenvolvimento e agora eu quero saber na conclusão o que eu faço. Você vai retomar e reafirmar a ideia principal que apresentou na introdução. Como assim, professora? Lembra que lá na introdução você afirmou para o seu leitor que existem problemas de mobilidade urbana nas grandes metrópoles? Aqui na conclusão, você reafirmará isso. Por que, professora, que eu tenho que reafirmar isso? Porque você mostra para a sua banca, você mostra para o seu corretor que você começou a sua redação com um pensamento, afirmando que existem problemas de mobilidade urbana, e você está terminando a sua redação com o mesmo pensamento, ou seja, você foi coerente, você não mudou de opinião no meio da redação. Tá dando para sacar? Então, lá na introdução, se você afirma que existem problemas de mobilidade urbana, na conclusão você reafirma isso. Com outras palavras, tudo bem? Você pode falar a mesma coisa com outras palavras bem no comecinho da sua introdução. E aí você tem que colocar o quê dentro da sua conclusão? Você tem que colocar uma solução para o problema. Porque não adianta, meu querido pupilo, você deixar a banca chateada, deprimida, o cara termina de ler a sua redação e fala assim, meu Deus, existem problemas de mobilidade urbana, e agora, o que será de nós, gente? Pelo amor de Deus. Aí você fala assim, não, meu anjo, não precisa ficar preocupado não. Você não precisa, meu amor, vem aqui que eu vou te dar a solução para este problema. Aí você pode falar lá sobre construção de ciclovias, mais investimento em transporte público, mais investimento em transporte ferroviário, né, para transporte de cargas, mais investimento em transporte fluvial. O que é fluvial, professora? Pela água. Olha que ideia bacana. Por exemplo, na cidade de São Paulo, nós temos um rio que corta a cidade de norte a sul, de leste a oeste. Nós temos a Marginal Tietê e Pinheiros. Por que não usamos balsas para fazer transporte de carga? Não transporte de pessoas, mas transporte de carga, ao invés de caminhões nas vias. Tá dando para sacar? Olha, professora, isso é bom para o meio ambiente, não é verdade? Porque aí não tem caminhão com motor ligado jogando poluição na cidade. Então isso pode ser um projeto de intervenção, uma possível solução para o problema. Fica aí para você. Então o que você tem que fazer na conclusão? Você tem que retomar e reafirmar o seu ponto de vista lá da introdução e você tem que apresentar uma solução para o problema. Combinado? Dica final da Pamba, dica final, dica matadora, dica para você passar no corpo de tão maravilhosa. Olha só, verifique se cada parágrafo tem apenas uma ideia principal. Como assim, professora? Como assim uma ideia principal? Lá na introdução, você não tem a ideia principal, que é a sua tese? E aí eu te digo o seguinte, cada parágrafo do texto tem uma ideia principal. Cada parágrafo do texto tem uma ideia que é a destaque do parágrafo, que é baseada nessa ideia que a gente chama de ideia principal, e é baseada nessa ideia principal que nós colocamos ao longo do parágrafo as ideias secundárias. Ideias secundárias. Tudo bem? Então, verifique qual que é a ideia principal de cada parágrafo e se você colocou ideias secundárias em relação a essa ideia principal. Então, por exemplo, lá no desenvolvimento, você começa, a sua ideia principal é falar sobre a falta de médicos no Brasil.
falta de médicos nos hospitais públicos, tudo bem? Essa é a sua ideia principal. Quais são as ideias secundárias que você colocará lá nos seus argumentos? Você falará assim, que faltam médicos no Brasil, mas, por exemplo, foi criado um programa chamado Mais Médicos para tentar solucionar este problema. Faltam médicos no Brasil porque tem uma baixa formação de profissionais hoje no país. Poucos cursos, poucas pessoas se formando. Então, são as ideias secundárias que são ligadas a essa ideia principal, que é a falta de médico. Tá dando para entender, pessoal? Tranquilo até aqui? Então, não esqueça dessa ideia principal e as ideias secundárias relacionadas a ela. Fácil, muito fácil, fácil até de professora. Professora, eu vou falar. Você e a Uniaselv capricharam nessa aula, eu sei. E tem muito mais ainda, porque eu vou falar tudo sobre a redação do Enseja para você. Então não deixe de se inscrever no canal, de sentar o dedo nesse like, porque assim eu sei que você gosta do meu modelo de aula e também não perde as próximas aulas. Ative o sininho, porque assim que eu postar a próxima aula de Enseja sobre redação para você, você já vem correndo, já assiste, já faça suas anotações e bora treinar, tá bom? Um super beijo carinhoso para você. Até a nossa próxima aula e tchau!